pessoal tem dificuldade de enxergar essa lei de Lenz. Essa questão, cara, o perigo dela é tu saber de que maneira esse fio está enrolado. Se tu enxergar que ele está enrolado no sentido oposto do que ele de fato está, tu já não vai conseguir o gabarito da questão. Então toma cuidado, hein? Vale a pena prestar atenção, pessoal. Eu vou tentar resolver de duas formas diferentes. Uma usando a lei de Lenz, letra por letra. A outra usando a ideia do eletroímã, certo? Mas todas as ideias estão relacionadas com aquele princípio da química de Le Chatelier, que diz que a natureza tende a se equilibrar quando algum desequilíbrio externo a atinge. Olha só, lá na página 78, no exercício 3, falava o seguinte: aproxima-se um ímã de um solenoide de extremidades A e B, conforme indica a figura. O solenoide está ligado a um resistor R. Qual o sentido da corrente induzida que atravessa o resistor, de C para D ou de D para C? Pessoal, cuidado, cara. Eu entendi pelo desenho que esse cara começa com um fiozinho subindo e depois se aproxima da gente. Depois penetra no quadro, se aproxima da gente. A linha grossinha, tá vendo? Tá vindo para fora. A linha fininha tá atravessando lá para dentro. Tudo bem? Eu interpretei desta forma. Não existe nenhuma garantia no desenho que mostre que eu estou correto. Isso é um perigo, cara. Esse tipo de questão, se o cara quiser empombar e falar, meu querido, não dá para saber se o fio está enrolado assim ou assim. Tu rebenta a questão na hora. Então, ó, cuidado. Eu estou supondo que esse fio foi enrolado nesse sentido aqui, ó. Beleza, galerinha? Certo? Como é que eu vou fazer para matar essa questão? Primeiro, pensando na lei de Lenz. O que diz a lei de Lenz? Que a corrente elétrica induzida em um circuito tem sentido tal que gera campo magnético que se opõe à variação do fluxo magnético que originou a corrente. Cara, é longa a frase. Eu já falei ela várias vezes. Eu não espero que vocês decorem. Eu espero que tu consiga pensar o seguinte, ó. Para onde está apontando o vetor campo magnético? Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. O ímã estava longe. O fluxo magnético para lá era pequeno. À medida que eu aproximo, o fluxo magnético aumenta para lá. Eu vou me opor a esse aumento. Eu vou pegar esses dedos e vou me opor ao aumento. Vou pegar essa espira, tá vendo essa parte grossa de fio? Tá vindo para cá, né? Eu vou pegar essa espira e vou abraçar ela com a mão direita, me opondo ao aumento do fluxo. Se estivesse diminuindo, eu ia aumentar o fluxo. Como está aumentando, eu vou diminuir, vou me opor. Nesse caso, eu pego essa espira, o dedão para baixo, tá vendo? Só que essa espira vai dar a voltinha. Concorda comigo? Então a corrente, ó, é de D para C. Se as voltas de fio forem essas que eu estou representando. Se esse sujeito está dizendo, na verdade, que o fio é o contrário, ó, que ele vem grosso por aqui, perto da gente, e na hora que ele vai lá para trás, é que ele fica fininho. Se essa volta de fio está no sentido oposto do que essa, mudou tudo. Porque aí, ó, eu vou pegar esse anel, o ímã estava aproximando, concorda comigo? Eu vou querer me opor, certo? Se eu for me opor, eu vou pegar nessa espira dessa maneira, a corrente agora está indo para lá, ó, está subindo no fio. Ou seja, como a figura não deixa claro para onde está girando, certo? Eu não tenho como garantir. Se o cara percebeu que essa partezinha está para frente do quadro, a corrente é de D para C. Se essa partezinha está para fora do quadro e essa fininha para... essa aqui para dentro e essa aqui para fora, mudou, a corrente é de C para D. Olhem, o gabarito fala de... Ó, então tu vê, a apostila diz que não está enrolado dessa posição. Mas eu pergunto a vocês, olhem para a figura. O que naquela figura me garante em que sentido o fio está enrolado? Nada, né? Concorda comigo? Nada. No sentido de A para B. Aproxima-se um ímã de um solenoide de extremidades A e B. Tá no sentido de A para B. O que é no sentido de A para B? Ah, não tem problema. Mas assim, ó, pessoal, é isso que é importante, tá? Essa questão no vestibular, ela seria anulada
anéis estão enrolados dessa maneira ou dessa outra maneira. Eu desenhei assim, né? A apostila supõe que é o contrário, ó. A apostila supõe que na parte aqui do ar, o fio vem próximo de vocês e depois ele passa pela frente do fio e depois ele é dobrado passando para trás. Ou seja, esse anel está no sentido oposto desse anel aqui, ó. Quando eu aproximei o ímã nesse anel, eu me opus à variação do fluxo, a corrente elétrica então está descendo nesse anel de acordo com o gabarito, então cuidado, hein? Ele enrolou assim o fio, ó. Quando eu fiz para vocês, eu fiz no outro sentido. Essa parte está grossinha e aquela parte ali está fininha. Tu enxerga que isso aqui está enrolado diferente disso? Isso faz toda a diferença. Como é que a questão deve tomar cuidado para isso não acontecer? Olha a outra questão 4. Como é que eu sei qual parte da espira está para frente e qual parte da espira está para trás? Como é que eu sei se é isso aqui que está virado para vocês, para nós, ou se é essa parte que está saindo do quadro? Tu acredita que não, cara? Sabia que assim, ó, eu não tenho problema nenhum eu imaginar como se essa placa tivesse assim, ó, com essa parte para fora. Perspectiva é engraçado, tá, gente? Tu olha de um jeito, tu acha que a parte que está pro fundo é uma. Tu fecha o olho, abre o olho e, meu Deus, agora está ao contrário. Beleza? Cuidado com isso, tá, gente? Sabe o que confirma na questão 4 que essa parte BD está mergulhada para dentro do quadro e essa parte que ele chamou de AC está para fora do quadro? A pontilhada. É essa pontilhada que mostra, certo? Que essa parte está lá para trás e essa parte está aqui para frente. Não, mas é, por exemplo, quer ver? Dá de ver ele plano, mas inclinado para dentro no lado contrário também. Quem é que, qual é a face que está virada para vocês? Qual é a face que está na frente? Essa face está mais abaixada ou a de cima? A mais abaixada, né? A mais abaixada parece estar saltada para frente, certo? Mas pode ser o contrário também, daí Claro, os dois. Se eu enfraquecer essa parte aqui, é só de imaginar, ele está lá pro fundo essa parte, tá vendo? Essa parte está para frente e aquela parte está lá pro fundo. E quando está com o cubo inteiro desenhado, é só tu te concentrar. Uma hora uma parte fica pro fundo, a outra, né? É uma ilusãozinha de ótica. Cuidado. Fiquem tranquilos, essa questão ela tinha um erro gráfico, desde o ano passado isso já está acontecendo. Não dá para saber para onde está girando, então para saber se tu acertou ou se tu errou, tu tem que entender, né, se tu enxergou a figura como a apostila queria que tu enxergasse. Eu, se fosse tu, eu rabiscaria mais grossa essa parte aqui e deixaria mais fininha aquele outro anel ali, o contrário do que eu tinha feito. Beleza? Senão é impossível resolver. Pessoal, a questão 4 é uma questão que aí não vai ter dúvida. Se a gente resolver essa questão, nós vamos ver se vocês estão entendendo a lei de Lenz. Porém, eu prometi que eu ia fazer de acordo com a lei de Lenz e com o macete do eletroímã, né? Quando eu aproximar o ímã, eu vou sentir alguma resistência contrária a esse movimento? Ou vou sentir o ímã sendo atraído pelo solenoide? Vocês acham que eu vou sentir alguma coisa quando eu pegar o ímã e tentar aproximar ele do solenoide? Sim, porque a variação do fluxo magnético vai gerar corrente e quando a corrente elétrica passar pelo resistor vai ter o efeito energia. De onde é que essa energia veio? Veio da energia cinética que meu ímã tinha ao movimentar. Ou seja, tu vai sentir o ímã sendo empurrado contrariamente ao movimento. Eu te pergunto, se esse ímã vai ser empurrado por uma força magnética para lá, essa espira vai se comportar como um ímã, né? Onde aqui vai ser o polo e aqui o polo. Para que isso aqui seja um eletroímã, as linhas de campo têm que emergir do norte e penetrar. Eu continuo pegando essa espira da mesma maneira que eu pegava anteriormente, ou seja, a corrente está descendo aqui na espira e subindo nesse anel. Ou seja, a corrente está chegando por esse fiozinho, vindo de C para D, como o gabarito sugere. Detalhe, hein, galera? Esse gabarito está de acordo com esse tipo de enrolamento. Para vocês, penetra lá no quadro, vai lá para o fundo. Para vocês, penetra lá no quadro, vai lá para o fundo. Cuidado com isso, enrolou no sentido oposto, mudou o sentido da corrente induzida. Cara, assim, seria muito legal tu fazer a questão 4, ou com uma técnica ou com a outra, para ver se tu acertou. Mas antes de dar um tempinho, um minutinho para vocês fazerem essa questão, um comentário.
O que eu te falei sobre a tomada já algumas vezes? Qual é a DDP da tomada? 220 volts, né? O que a galera fala, né? Mas eu te comentei a verdade, né? Esse valor de 220 volts é o chamado valor eficaz. Para que o sujeito possa usar no circuito elétrico V igual a R vezes I, ficar bem feliz, achar que tudo é simples, a gente faz um cálculo para descobrir qual é a DDP constante que traria a mesma resposta da DDP variável que tem lá. Se eu fosse fazer o gráfico da DDP com o passar do tempo na tomada, esse valor seria desenhado através de uma senoide, o gráfico da função seno. Esse valor iria até um valor máximo e até um valor mínimo, que é exatamente de mesmo módulo, com o sinal oposto. Para a gente descobrir qual é essa DDP máxima e mínima, é só lembrar que a relação entre o valor eficaz e o valor máximo é raiz de 2. Por que raiz de 2, professor? Porque a integral da função seno dá sempre 1/2. Dá sempre 1 sobre raiz de 2, aliás. Ou seja, é um detalhe de cálculo para poder te explicar por que é raiz de 2. Não precisaríamos ir tão longe. Só lembrar disso, ó. O valor eficaz é o valor máximo dividido pela raiz de 2. Quanto é que é o valor eficaz que vocês conhecem mesmo? 220. Está dividindo, passa multiplicando. Assim eu calculo o Vmax. Eu falo para vocês, já falei algumas vezes, quanto é que é aproximadamente a raiz de 2? 1.41, 1.4 está ótimo para a gente fazer uma aproximação hoje. Logo, se tu toma choque na tomada, cara, não é de 220 volts. É, na verdade, um choquezinho de 380, né? 22 vezes 14. 8, 2. 8, 2. 8, 10 foi 1. 308 volts aproximadamente. 310 daria para dizer. Pois não. Claro. Pessoal, se eu disse que é uma corrente alternada e senoidal, se esse Vmax é 308, quanto é que é esse aqui? Menos 308 aproximadamente. É isso. A galera da literatura tu vai encontrar aproximadamente 310, porque eles usam uma aproximação melhor da raiz de 2, né? 1.41, 42 e assim vai. Mas por que mentir? É aquilo que eu te falei, cara. Matematicamente, a corrente elétrica é altamente complexa. Certo? Se tu quiser formar pessoas que não tenham um conhecimento matemático tão profundo e que operem bem e façam os cálculos com tranquilidade, a gente usa essa ideia para facilitar a vida. A mesma coisa existe com a corrente, tá, pessoal? A corrente elétrica que aparece nos nossos aparelhos, lá na etiqueta, é a eficaz, não é a verdadeira, não é a constante, a que ocorre realmente a cada momento. Como é que eu relaciono a corrente real com o valor eficaz? Divide pelo raiz de 2. Só isso. O senhor vai ter cálculo para fazer? O máximo que ele pode perguntar é isso. Qual é o valor máximo, sabendo que o valor eficaz é tanto? Ou, sabendo que o valor máximo é tal, calcule o valor eficaz. Só isso que ele pode fazer. Não precisa nada além disso. Outra coisa que vale. Lembra dos transformadores que a gente viu na aula passada? Foi a aula passada que a gente viu o transformador, não é? Transformador só funciona em corrente alternada. Isso é uma coisa que se cobra em quase todo vestibular, né? Pergunta lá, o que acontece se colocar o transformador na corrente contínua? Não acontece nada. O transformador simplesmente não reage, não funciona. Muito bem. Depois desse comentário de corrente alternada, vou fazer para reativar a lembrança de vocês aí, página 93, o 48. Exemplo de transformador. E aí, se sobrar tempinho para fechar a aula, eu vou fazer o 4 ali para quem estiver pensando nele. Isso. Se ainda não fiz a prova, de repente eu mudo alguma coisa.